Oi, pessoal, André Almeida, tudo bem? Sou de Indaiatuba, sou aluna de Direito. E se você também gosta de aprender através de áudios, fazendo trabalho de casa, no carro, seja onde for, mas se você gosta de áudios, este canal é excelente. Comecei com Direito Penal. Gosto muito da área, não sei ainda que área eu vou seguir, mas em agradecimento, em consideração ao meu professor querido, eu decidi começar com direito penal, até porque é uma matéria que me chama muita atenção. Então vamos lá, continuando nosso segundo vídeo das penas restritivas de direito. Vou colocar a lei seca e somente no final vou fazer um comentário pessoal, ok? Então vamos lá? Vamos começar. Penas restritivas de direito, artigo 43. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. Terceiro, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Quarto, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitando o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Quinto, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direito. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Primeiro, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. 2. No artigo do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Terceiro, a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial
em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiros, em consequência da prática do crime. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Primeiro, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Segundo, a prestação de serviço à comunidade dá-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Terceiro, as tarefas a que se refere o inciso 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Quarto, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária dos direitos. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: primeiro, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato efetivo. Segundo, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Terceiro, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Quarto, proibição de frequentar determinados lugares. Quinto, proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Seção 3. Da pena de multa. Multa, artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 dias e, no máximo, 360 dias multa. Primeiro, o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Segundo, o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias. O juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Primeiro, a cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando aplicada isoladamente, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, concedida a suspensão condicional da pena. Segundo, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado ou de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51. Transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição. Modo de conversão: primeiro, foi revogado. Segundo, também foi revogado. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Capítulo 2. Da cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente e cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direitos. Artigo 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente da cominação na parte especial em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvando os dispostos no inciso 4º do artigo 46. Bora estudar, pessoal? Artigo 56. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes eram inerentes. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3º do artigo 47 deste Código aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no inciso 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Gente, esse é o artigo mais lido pela minha pessoa. Capítulo 3º. Da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Primeiro, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Segundo, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previsto. Terceiro, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Quarto, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à substituição econômica do réu. Inciso 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Inciso 2º. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos 2º e 3º do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. Não esqueçam, agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Primeiro, a reincidência. Segundo, ter o agente cometido outro crime por motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou a vantagem de outro crime, a traição, a emboscada
ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Esses são as agravantes. E continuamos. São agravantes contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma de lei específica, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso com concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, primeiro, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Agravantes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime a alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Para efeito de reincidência, artigo 64. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou da livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Comentários. Vamos parar por aqui, porque eu quero fazer agora o meu comentário. Quando falamos de direito penal, crimes e punições, tudo se alicerça na Constituição Federal de 1988, a lei máxima e base de todo o nosso sistema jurídico. Nenhuma norma, artigo ou decisão pode contrariá-la, pois é ela que define valores, direitos e garantias que regem a sociedade. Estabelece o Brasil como Estado democrático de direito, tendo como fundamentos a dignidade humana e a justiça. Todo o sistema de penas e responsabilidade penal foi construído com base nisso. Ela traz princípios essenciais da idade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não por lei. E não há crime sem pena, sem lei anterior que os defina. Ou seja, só se pune contra em lei antes do fato. Também proíbe penas de morte perpétuas, trabalhos forçados, banimento ou qualquer punição cruel ou excessiva, que põe limites claros e protege o cidadão contra abusos do Estado. É nesse quadro que funciona o Código Penal, a lei que organiza e detalha crimes e penas, como vimos nos 42 ao 64. Ele não existe sozinho, é a aplicação prática das regras constitucionais. Define as 3 espécies de penas: piedade, restritivas de direitos e multa, suas regras, limites e formas de cumprimento, além de distinguir quem pode ser punido e de tratamento, como nas medidas de segurança para quem não compreendia o caráter ilícito do ato. As leis penais servem para definir as proibidas e a resposta do Estado a elas, mas é fundamental
Essa resposta não vem de desejo de vingança ou de destruir quem errou, como vemos nas conversas do dia a dia. O senso comum costuma pedir penas máximas até muito que a gravidade do fato, como se o objetivo fosse aniquilar a pessoa, fazê-la sofrer ou excluí-la socialmente, como digo, uma castração moral. Mas essa não é a ideia da lei nem da Constituição. A punição deve ser princípios fundamentais, o da proporcionalidade, pena adequada, correspondente ao fato, nem maior que o necessário. O da individualização, punição definida conforme circunstâncias e características do autor. E o da humanidade, que proíbe tratamento desumano ou degradante. As ações claras, punir a conduta, alertar a sociedade e, sobretudo, permitir a recuperação e reinserção social do condenado. Prisão, restrição de direitos ou multa são consequências legais, mas nunca podem servir para destruir uma vida. A Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos, mas jamais pode vir à custa da dignidade humana. Em resumo, a Constituição dá rumos e limites, o Código Penal organiza o funcionamento e as leis trazem as regras concretas. Tudo forma um sistema que busca justiça e não é vingança, mas sim dar a cada um o que lhe é devido, com respeito, equilíbrio e o propósito de construir uma sociedade mais segura e humana. Por hoje eu fico por aqui, agradeço o seu carinho, curte, compartilha e me segue para mais temas de Código Penal e outras mais. Muito obrigada, até logo.